Você, designer gráfico iniciante, vai surpreender seus clientes criando em poucos minutos um cartão de visita elegante no CorelDRAW com as técnicas profissionais que vou te ensinar nesse vídeo. Faça sua inscrição neste canal e receba aulas gratuitas de CorelDRAW para iniciantes, criando um novo documento no CorelDRAW. Através da tecla de atalho Ctrl N, iremos nomear o nosso documento. A unidade de medida será em centímetros, a largura 8,5 centímetros e a altura 4,5 centímetros. Acabamos de criar um novo documento para cartão de visitas no CorelDRAW, configurando a sangria do documento. Com o botão esquerdo do mouse, vá até a régua, dê um clique e arraste as linhas guias da régua até a extremidade do nosso documento. Agora configuraremos a sangria. Através da tecla de atalho Ctrl J, vá em Documento, Linha Guia, Predefinições, Predefinições do usuário, marque esta opção e, em superior, digite 0,3 e esquerda 0,3. Acabamos de configurar a sangria do nosso documento, utilizando formas geométricas para criar o cartão de visita. Agora iremos selecionar a ferramenta elipse. Você pode fazer essa ação de duas formas, através da tecla de atalho F7 ou vir à esquerda da sua tela em barras de ferramentas e poderá optar por ferramenta elipse. Com o botão esquerdo do mouse, daremos um clique neste nó e arrastaremos até essa extremidade do documento. Agora apertaremos a tecla Ctrl para manter o alinhamento e a tecla Shift para que a elipse seja criada a partir do ponto inicial. E agora soltaremos. Faremos uma cópia dessa elipse através da tecla mais do computador. Agora daremos um clique no centro dessa elipse e arrastaremos ela até essa outra extremidade do nosso documento. Com a ferramenta Seleção, vamos selecionar essas duas elipses, dar um Ctrl G para agrupá-las. E através dessa intersecção, vamos arrastar até o centro do nosso documento. Ficará dessa forma, como você pode visualizar. Podemos dar um Ctrl U para desagruparmos essas elipses. E agora ocultaremos, por enquanto, essas linhas guias. E de que forma? Em barras de comando, observe que temos este botão, mostrar linha guia ou ocultar linha guias. Vamos ocultar neste momento. Antes, faremos um retângulo no nosso documento. Para isso, vamos criar o retângulo de forma automática, dando dois cliques sobre a ferramenta retângulo, que encontra-se à esquerda da sua tela. Acabamos de criar automaticamente essa forma. Dando início, veremos na barra de ferramentas que se encontra à esquerda da sua tela e possivelmente estará no CorelDRAW essa opção cortar. Então você dará um clique com o botão esquerdo do mouse para ativarmos outras opções de ferramenta e entre elas vamos optar por essa, excluir segmento virtual. Agora podemos diminuir o zoom com o scroll do mouse e agora você dará um clique com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar para excluirmos essas linhas.
Viremos aqui, excluiremos essas linhas também. Ficará como você pode visualizar neste momento as formas geométricas. Vamos realizar mais uma cópia desta linha em curva, através da tecla de atalho mais. Realizando a cópia através da tecla de atalho mais, você virá aqui nessa alça de tensão, dará um clique sobre ela com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar até a direita da sua tela. E para manter o alinhamento, juntamente irá apertar o botão Ctrl do computador. Acabamos de criar formas geométricas do nosso cartão de visita, mas ainda iremos realizar outras configurações aqui. Vamos selecionar essa linha com o botão Shift, a tecla Shift do nosso computador e o botão esquerdo do mouse, vamos clicar e arrastar para selecionarmos essas duas formas aqui. Daremos um Ctrl G para agrupá-las e no centro delas vamos dar mais um clique com o botão esquerdo do mouse para ativarmos a opção de girar. Iremos dar um clique nessa alça e vamos girar com o botão esquerdo do mouse e manter a tecla Ctrl apertada para termos um alinhamento e posicionaremos essa linha curva aqui. Mas antes de soltar qualquer um dos botões, vamos apertar também juntamente o botão direito do mouse para realizarmos uma cópia. Então você acabou de aprender duas formas de realizar a cópia de um objeto, através da tecla mais do computador e através do botão direito do mouse selecionando o objeto. Vamos selecionar novamente essa linha em curva. Vamos dar mais um clique para ativarmos a opção de girar. E agora, com essa alça de tensão, vamos girar ela até essa posição e apertar o botão direito do mouse para realizarmos a cópia. Ficará assim. Iremos selecionar a ferramenta de excluir segmento virtual e daremos um clique com o botão esquerdo do mouse para excluirmos as linhas indesejadas e ficará como você pode visualizar neste momento. Pessoal, acabamos de executar mais essa ação, utilizando formas geométricas para criar o cartão de visita, trabalhando com preenchimentos e contornos. Agora, à esquerda da sua tela, na barra de ferramentas, você irá optar pela ferramenta de preenchimento inteligente. Nas propriedades dessa ferramenta, no seletor de cores, o padrão que iremos utilizar de cor é em CMYK. Será o ciano 80, magenta 100, amarelo 8 e preto 20. E agora dará um clique dentro dessas formas que criamos. Podemos selecionar o retângulo da nossa área de trabalho e dar um preenchimento na cor preto para ela. Vamos selecionar todos os objetos que criamos através da tecla de atalho Ctrl A. Viremos até a paleta de cores que se encontra à direita da sua tela. Em um retângulo que tem um X, você dará um clique com o botão direito do mouse para excluirmos todos os contornos das formas que criamos. Agora configuraremos o padrão de cor do nosso documento. Vamos selecionar este objeto. Ao selecioná-lo, vamos apertar a tecla G do computador para ativarmos a ferramenta gradiente. Daremos um clique de uma até a outra extremidade do nosso documento.
Observe que criou uma forma em degradê. Também podemos observar que na régua dessa ferramenta temos uns quadradinhos aonde podemos configurar as cores que desejamos. Então, daremos um clique neste quadrado inferior. Observe que abriu mais esta opção de configurações. Então, vamos apertar aqui no seletor de cor e vamos digitar em CMYK as mesmas configurações que fizemos na ferramenta de preenchimento inteligente, ou seja, ciano ficará com 80, magenta ficará com 100, amarelo com 8 e o preto com 20 e daremos um OK. Agora, ainda na régua dessa ferramenta gradiente, daremos um clique, seguidamente 2 cliques com o botão esquerdo do mouse para criarmos um outro quadradinho com uma outra opção de cor. E no seletor dessa cor, podemos dar um clique aqui neste quadradinho e ir arrastando ele para dar um efeito visual mais interessante, ou seja, o centro tendo um degradê mais claro um pouquinho. Podemos deixar assim e dar um Enter e com a ferramenta Seleção dar um clique fora. Observe como ficou o nosso trabalho. Iremos aplicar as mesmas configurações que realizamos nestes outros objetos, mas eu vou te ensinar uma forma muito interessante, preste atenção. Vamos selecionar, por exemplo, essa forma aqui. Na barra de menu, iremos até o botão Editar e vamos optar por Copiar propriedades de. Vamos selecionar todas as opções e vamos indicar as propriedades de qual objeto que queremos copiar. No caso, será as propriedades deste objeto que configuramos. Então, você dará um clique com o botão esquerdo do mouse e observe, acabamos de criar a cópia dessas propriedades. Vamos repetir a mesma ação com este objeto aqui. E também podemos realizar algumas configurações, mesmo depois de copiar as propriedades de um objeto. Por exemplo, com essa forma selecionada, eu vou apertar a tecla G. Observe a posição da régua. Então, podemos dar um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar e posicionar da forma como desejarmos. Podemos repetir a mesma ação com esta outra forma. Olha só que aspecto interessante que acabamos de realizar com o nosso documento. Agora criaremos alguns contornos. Vamos selecionar essa forma e na barra de ferramentas, vá até a ferramenta de sombreamento e escolha essa opção aqui, a ferramenta de contorno. Observe que nas propriedades temos algumas configurações que podem ser feitas. Virei até este botão, contorno externo, e darei um clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse. E na dimensão eu posso configurar com 0,15. Dar um Enter. Por favor, repita essa ação aí na sua casa. Agora, através de atalho Ctrl K, iremos desagrupar este contorno do objeto. Vou escolher a ferramenta de seleção, vou selecionar o contorno e vou mudar a cor só para uma melhor visualização. E o que faremos agora? Vamos selecionar o retângulo maior do nosso cartão de visita e com a tecla Shift do computador virei até o contorno e darei um clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse para selecionarmos tanto o retângulo maior quanto o contorno que realizamos do objeto. E nas propriedades, vamos optar por intersecção. Agora eu posso vir e excluir o meu contorno, porque eu quero manter aqui somente essa forma. Ainda vamos configurar este contorno, vamos dar um clique sobre ele e com a ferramenta de forma, vamos excluir estes nós
dar um clique sobre este nó e arrastar até aqui, para que tenha esse aspecto aqui interessante. E agora, faremos o seguinte, vamos selecionar essa forma que aplicamos o degradê, essa forma aqui, vamos selecionar o contorno e aplicar essa ação de simplificar. Por quê? Porque eu quero manter somente este objeto aqui. Posso selecionar a ferramenta de forma, dar um clique sobre este nó e excluir essa parte aqui, porque não queremos utilizar. Observe que agora eu tenho somente este objeto aqui mesmo. Agora eu vou realizar uma cópia deste objeto através da tecla mais, vou dar um preenchimento e no deslocamento cartesiano eu virei aqui em X nas propriedades e vou digitar mais 0,15. Por quê? Porque é o contorno, é o valor do contorno que demos a este objeto. Então agora eu vou dar um Ctrl Page Down e com a ferramenta forma vou dar um clique sobre este nó e arrastar até aqui. Ficará com esse aspecto. Vou executar a mesma ação com este outro objeto, realizando a cópia. E no deslocamento cartesiano em Y, eu vou digitar menos 0,15 para que ele faça este deslocamento aqui. Ctrl Page Down, ferramenta de forma, vou dar um clique sobre este nó e arrastar até aqui e ficará com este aspecto. Olha só como está ficando interessante o nosso cartão de visita. Ainda configuraremos as cores dessas formas que criamos. Novamente, vou selecionar essa forma, vou apertar a tecla G, dar um clique e arrastar com o botão esquerdo do mouse. E agora vamos, através dessa caixa de cor, vamos selecionar a cor que desejamos, dando apenas um clique e arrastando com o botão esquerdo do mouse. Será mais ou menos este padrão de cor, tem que estar em CMYK, não esqueçamos disso. Então deixaremos o ciano com 15, o magenta com 50, o amarelo com 100 e o preto com 65. É bom memorizarmos esses valores para aplicarmos na outra caixa de cor. Então, vamos selecionar essa caixa de cor com o botão esquerdo do mouse. Lembrando, tem que estar em CMYK e vamos digitar 15, 50 para magenta, 100 para amarelo e 65 para o preto e ficará assim. Vamos dar um OK. Selecionar também essa caixinha de cor aqui. Vamos dar o mesmo padrão que fizemos anteriormente, ciano 15, magenta 50, amarelo 10 e o preto 65. Só que o que eu vou fazer aqui com essa partezinha aqui do centro? Eu vou dar um tom de cor mais claro para ela, para que ela faça esse efeito de degradê. Aqui não ficou correto, né? Então vamos corrigir aqui essa cor porque não ficou legal não. Ciano 15, magenta 50, amarelo 100 e o preto 65. É assim que queremos, ué. Agora novamente vamos lá no seletor de cor e vamos dar um tomzinho mais claro para dar esse efeito aqui, ó, degradê. Muito interessante no nosso trabalho, olha só que legal, ficará assim. Agora repetiremos as mesmas ações com esses objetos aqui de copiar propriedades de. Então vou selecionar, vir no botão editar na barra de menu e optar por copiar propriedades de e vou executando a mesma ação, nada de diferente pessoal, simples e muito fácil. E aqui podemos também, como fizemos anteriormente, configurar aqui a disposição
do nosso gradiente. Estou fazendo assim por quê? Para que ele crie esse aspecto aqui, ó, da onde ele vai escurecer um pouco, vai escurecer as pontas e o centro um pouquinho mais claro. Também vou aplicar este mesmo efeito aqui. E observe como está ficando muito lindo e muito elegante o nosso cartão de visita. Acabamos de dar preenchimento aos objetos e de criar contornos, criando uma logo. Vamos diminuir o zoom aqui do nosso documento e apertar a tecla de atalho D para ativarmos a ferramenta de papel gráfico. E nas propriedades dessa ferramenta, vamos deixar colunas e fileiras com o valor de 3. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse e antes de soltar vamos apertar a tecla Ctrl para mantermos o alinhamento. Vou mudar a cor de contorno para uma melhor visualização. E agora irei optar pela ferramenta Elipse através da tecla de atalho F7. Darei um clique na extremidade deste grid, arrastarei com o botão esquerdo do mouse e vou apertar a tecla Shift e vou soltar. Ficará assim. Vou executar a cópia dessa elipse e arrastar ela até a outra extremidade. Posso selecionar os objetos e girar eles. Gente, isso daqui já aplicamos no nosso cartão de visita, então penso que não há dificuldades. Qualquer coisa, dê um pause e volte o vídeo. Agora vou escolher a ferramenta de excluir segmento virtual e vou eliminar as linhas indesejadas. Vou com a ferramenta de seleção selecionar essas linhas em curva. Vou dar um clique e arrastar ela aqui. Novamente irei selecionar a ferramenta Elipse e no centro dessa grid vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e a tecla Ctrl e Shift vou arrastar até aqui. Ficará assim. Com a ferramenta de seleção vou dar um clique nessa alça de tensão, neste nó, e arrastarei até este ponto médio aqui do nosso grid. Posso excluir o grid e com a ferramenta de excluir segmento virtual, novamente vou eliminando as linhas indesejadas. Teremos essa forma. E agora com a ferramenta de preenchimento inteligente, posso dar um clique aqui e ter esse preenchimento. Vou arrastar, excluir essa linha porque não desejo mais ter ela e terei essa forma aqui da nossa logo. Vou dar um contorno, irei selecionar a ferramenta de contorno que encontra-se à esquerda aqui da sua tela na barra de ferramentas e vou dar um clique e arrastar para dentro aqui. Vou deixar este contorno com 0,15 ou melhor, vamos 0,12. Ficará assim. Então, para não confundir vocês, para não deixar vocês perdidos, eu dimensionei aqui, tá bom, pessoal? Já executamos essa ação anteriormente, mas aqui, ó, digitei 0,12 e agora eu vou dar um Ctrl K para desagrupar os objetos, mas observe que o contorno aqui ele está inteiro e eu não quero esse contorno inteiro, eu quero que ele fique vazado, então vou selecionar esses objetos e aqui nas propriedades vou escolher a de simplificar. A simplificar dá esse efeito aqui, ó, ela deixa vazado, certo? Certo, então. Vou arrastar aqui essa logo, vou diminuir aqui, por quê? Eu quero, nesse contorno aqui, copiar as propriedades deste objeto. Então você já sabe como executar essa ação. Vou copiar as propriedades para que tenha esse aspecto aqui. Com a tecla G, posso ir configurando aqui da forma como desejar, dando um clique e arrastando com o botão esquerdo do mouse para termos este efeito aqui, ó. Olha só que interessante. Está vendo essa forma de preenchimento que está em preto? Vou realizar mais uma cópia
Vou dar a cor branco para ele. E vou fazer o quê? Olha que interessante essa função que eu vou te ensinar aqui. Vou tornar visível as linhas guias. Vou dar um clique e arrastar uma linha guia aqui, uma régua aqui, até o centro da minha logo. Vou selecionar essa parte que está em branco e virei aqui na ferramenta de excluir segmento virtual, vou optar pela faca. E vou dar um clique, manter esse clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Certo? Certo. Posso excluir essa régua aqui. E agora, olha só que interessante. Eu acabei cortando com a ferramenta faca essa forma. Você conhecia essa ferramenta? Se você conhecia, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Agora eu vou selecionar novamente esse objeto que está em branco. Vou converter ele em bitmap aqui na barra de menu, em bitmap, vou converter em bitmap, vou deixar a resolução com 96 e em CMYK vou dar um OK. E agora ainda no botão bitmap, vou desfocar e dar uma desfocagem gaussiana. Observe uma coisa, que ficou muito quadriculado quando convertemos em bitmap. Então, vou dar um Ctrl Z para que ele transforme novamente em um vetor, em um objeto. Vou novamente converter em bitmap e vou aumentar, porque ele ficou muito quadriculado. Por quê? Porque eu deixei com a resolução muito baixa. Então, vamos deixar com 300, olha só. Agora vamos dar novamente uma desfocagem gaussiana, olha só, ficou diferente, ó. Ficou legal, certo? Então, posso ajustar aqui a intensidade desse desfoque. Vamos deixar com 5 e dar um OK. Ficará assim. Posso vir aqui na barra de ferramentas e escolher a ferramenta de transparência e dar um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar. E aqui eu posso ir ajustando para criar o efeito que eu desejar. Vou deixar assim. Por enquanto, ó, posso ir arrastando, ficará assim, ó, certo? Então agora eu vou selecionar essa forma, vou dar um clique sobre ela com o botão direito do mouse e Power Clipper dentro e vou aplicar um Power Clip dentro dessa forma aqui. Olha só que legal. Então aplicamos o Power Clip e ela deu esse efeito aqui nas bordas. Agora eu vou arrastar a minha logo aqui, porque isso daqui é só para um efeito didático, tá, pessoal? Então pode ser qualquer tipo de logo que você tiver aí na hora de criar esse cartão de visita. Eu só quis ensinar para você mais essa técnica. Então, através da tecla de atalho Ctrl F3, eu vou nas biblioteca aqui do CorelDRAW e vou aplicar aqui, importar o meu símbolo. Eu já tenho um vídeo aqui no CorelDRAW como transformar um objeto em símbolo e salvar na biblioteca para agilizar a nossa produtividade na hora de criar nossos projetos. É só você ir na playlist, você vai encontrar esse vídeo aí. Então, vai ser essa minha logo aqui, ó. Vou converter ela, reverter ela em objeto. E agora vou dar um clique sobre ela e arrastar e posicionar aqui no centro deste escudo, dessa logo. E eu vou copiar as propriedades deste contorno aqui. Olha só que aspecto interessante que ganhou a nosso logo aqui. Logo do nosso cartão de visita. Com a tecla G, posso também ir ajustando com o botão esquerdo do mouse, dando um clique. Já sabe, pessoal, às vezes parece meio repetitivo, mas é que eu considero que esse curso aqui é para iniciantes, tá bom? Por isso que eu busco ser bem didático. Então, temos aqui pronto o nosso logo. Eu quero ainda aplicar mais um detalhe para que ele fique interessante, para que fique legal. Então, virei aqui nessa ferramenta de papel gráfico, na barra de ferramentas, e vou escolher essa ferramenta aqui, a estrela. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, um Ctrl para manter o alinhamento e arrastar para criar a estrela. E nas propriedades aqui, ó, nesse seletor aqui, eu posso ir diminuindo ele para que ela crie, essa estrela crie uma forma mais
arredondadinha. E novamente eu vou copiar as propriedades do objeto para dar um preenchimento a ela. Então ficará assim, ó. Com a tecla G posso realizar ainda essas configurações aqui, vou deixar assim. Posso diminuir ela e agora eu virei na barra de ferramentas e vou optar pela ferramenta curva de 3 pontos. Então vou dar um clique nessa extremidade, eu vou soltar nessa outra extremidade do logo para criar aqui essa linha. Vou fazer uma cópia dessa estrela, vou selecionar ela e na barra de ferramentas vou escolher a ferramenta misturar. Vou dar um clique e arrastar aqui. E nas propriedades, virei aqui e eu vou digitar 1. Terei essa quantidade de estrelas aqui. Eu posso dar um clique e arrastar para aproximar um pouco mais essas estrelas. E ainda nas propriedades, eu vou optar por novo caminho e o caminho será essa linha que criamos. E agora podemos ir ajustando aqui, ó, até mantermos um alinhamento para dar um detalhe a mais aqui na nossa logo. Vou dar um Ctrl K para separar esse caminho que criamos. Vou excluir essa linha em curva e agora posso posicionar a estrela. Então, por que eu apliquei toda essa técnica aqui? Para que as estrelas elas tenham um caminho meio que em curva aqui, tá bom? Então, criamos aqui a nossa logo, vamos posicionar ela ao objeto, podemos aumentar ou diminuir o tamanho dessa logo. Também, galera, eu posso desagrupar esses objetos e posso mudar aqui as propriedades desse contorno aqui. De repente, eu posso copiar as propriedades desse objeto, configurar ele e deixar ele com um tonzinho mais claro para dar um destaque aqui, ó. Bom, mas aqui para fins didáticos eu creio que já é o suficiente. Acabamos de criar de uma forma simples um logo para o nosso cartão de visita, distribuindo os textos. Posso fechar essa janela pelo qual eu importei os meus símbolos e vamos apertar a tecla de atalho F8 para ativarmos a ferramenta de texto. Para fins didáticos, vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vamos escrever aqui designer gráfico. Vamos escolher uma tipografia, poderá ser essa tipografia aqui. Vamos dar um preenchimento de branco e arrastarmos e posicionarmos aqui no nosso cartão de visita. Pessoal, sempre uma recomendação que o tamanho deste texto fique entre 8 até 10 pontos já é o suficiente. Vamos deixar com 10 aqui. Qualquer coisa poderemos ajustar depois. Vou dar um contorno para destacar mais esse texto, certo? E agora eu vou criar uma forma para dar uma divisão aqui legal. Então, tecla de atalho F6 para ativarmos a ferramenta retângulo. Vou dar um clique aqui e criar este retângulo. E vamos copiar as propriedades deste objeto aqui. Tecla G, podemos ajustar aqui. E o que faremos? Com a ferramenta Forma, vou apertar a tecla de atalho Ctrl Q e vou selecionar estes dois nós e na propriedade eu vou vir aqui, ó, adicionar nó. Acabamos de adicionar automaticamente um nó nessa linha e o outro nó nessa linha. Vamos executar a mesma ação, dando um clique e arrastando aqui e vamos adicionar o nó e automaticamente criamos todos os nós. E o que faremos? Daremos 2 cliques seguidos para excluirmos estes nós e também 2 cliques seguidos com o botão esquerdo do mouse para excluirmos estes nós.
E com a ferramenta de seleção, posso vir aqui, dar um clique sobre este nó, sobre essa alça de tensão, e com a tecla Shift, diminuir um pouco, proporcionalmente, a espessura dessa forma, para que ele dê esse efeito aqui. Olha só que bonito este efeito. E agora eu vou digitar os outros textos. Eu vou usar apenas 2 contatos aqui. Vamos supor que este contato aqui seja o do meu telefone. Então este aqui será o meu contato. Poderá ser o contato que você desejar aí. Vou realizar uma cópia. E o próximo vai ser do meu Instagram, que poderia ser qualquer outro Instagram. Estou usando aqui só um exemplo. E agora eu vou importar mais alguns símbolos que já deixei salvo aqui nas bibliotecas do CorelDRAW. Vou trazer aqui, arrastar este símbolo do WhatsApp, vou reverter ele a objetos, posso diminuir, vou dar um tom de cor, será a cor branca mesmo. Posso diminuir ele, posicionar e deixar mais ou menos aqui. Deixando mais ou menos aqui neste alinhamento, vou pegar, selecionar este texto com a tecla Shift. Vou selecionar o símbolo, o ícone e apertar a tecla I para dar esta centralidade aqui. Vou importar o outro símbolo, este símbolo aqui, posso dimensionar e centralizar ele e novamente vou alinhar o texto ao objeto. Também centralizar aqui os textos. E vou fazer uma cópia dessa forma aqui. Posso arrastar e realizar alguns ajustes. Posso diminuir um pouco. Posso também fazer uma cópia deste logo, diminuir um pouco e trazer aqui e centralizar. Como eu estou centralizando? Seleciono o objeto. Com a tecla Shift, seleciono o texto e aperto a tecla C. Daí ele vai centralizar horizontalmente. Posso diminuir um pouco. E olha só que legal, pessoal. Que bacana que ficou, que está ficando o nosso cartão de visitas. Então aqui poderia ser, tá, qualquer outro tipo de segmento. Vamos digitar mais um texto. Algumas pessoas gostam de deixar uma frase típica, né, da empresa. Por exemplo, Deus seja louvado, e que ele seja louvado através de nossas vidas, né, pessoal? Não sei qual a sua crença, qual a sua fé, mas eu creio muito no meu Deus. Então vamos deixar aqui com um tamanho de 10 pontos para vermos como é que fica, e vamos centralizar aqui, ó. Sempre respeitando, pessoal, essas linhas guias e sangrias que criamos, porque na hora que você enviar para a gráfica esse cartão de visita e eles levarem para a guilhotina, tendo a linha guia e a sangria configurada, não vai correr o risco de recortar na guilhotina detalhes importantes da nossa arte, porque não queremos que isso aconteça. E aqui poderíamos diminuir ainda, sem problema algum, diminuir um pouco os textos aqui, alinhar novamente. Poderíamos subir aqui, ó, este símbolo, por exemplo. Vamos subir um pouquinho, distribuir ele, alinhar aqui. Esse daqui é visualmente mesmo, tá bom? Ctrl E, selecionei da mesma forma os objetos e dei um E, aliás, para centralizar verticalmente, ó. Também, ó, seleciono o texto, tecla Shift, com o botão esquerdo, seleciono este outro ícone e aperto a tecla E. Vou posicionar melhor aqui. Então, quanto mais perfeccionista você for, melhor será o resultado do seu trabalho, tá bom, meu querido? Vou ajustar aqui e poderíamos ir desenvolvendo as nossas ideias aqui, ó. Por exemplo, para finalizar, eu vou aplicar essas estrelas a essa borda aqui. Então, mesmo processo, vou selecionar a ferramenta curva de 3 pontos, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar para criarmos essa linha. Vou realizar uma cópia dessa estrela aqui e vou copiá-la novamente
Com a ferramenta misturar, vou executar a mesma ação feita anteriormente. Vou indicar o caminho que eu quero que essas estrelas sigam. Posso ajustar aqui, visualmente, dar um Ctrl K para separar esse caminho, excluir essa linha que criamos, selecionar as estrelas e posicioná-las aqui, visualmente, conforme acharmos interessante. Então ganhou ainda um outro aspecto aqui, o nosso cartão de visitas. Concluímos aqui a distribuição de textos no cartão. Resumindo, hoje você aprendeu como criar em poucos minutos um cartão de visita elegante no CorelDRAW, utilizando técnicas profissionais. Através de simples formas geométricas, criamos um trabalho que com certeza irá surpreender seus clientes. Com um pouco de prática e dedicação, você estará apto para criar trabalhos de designers até mais elaborados como esse. Por favor, eu peço que você curta esse vídeo para que você esteja na frente de seus concorrentes, criando lindos projetos de design gráfico com as dicas que oferecemos gratuitamente para você. Compartilhe essa aula com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu agradeço aos novos inscritos pela confiança, pelos likes, pelos comentários. Gente, a nossa existência aqui no YouTube será possível somente com o seu apoio. Um forte abraço e até a próxima aula. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus.